Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês que estão se preparando aí para o ENAD, tá? Então vou usar aqui uma questão de 2014. Vamos lá, a questão de hoje, olha só. A questão de hoje, turma, é uma questão discursiva, né? Discursiva é aquela questão que você faz na raça, certo? Você vai fazer por escrito, não tem alternativa nenhuma, né? Muitas vezes você tem que lembrar aí dos formulários de cabeça, né? Você não tem calculadora, tem que calcular lá, dá um jeito, tá certo? Então dá uma boa treinada antes de chegar lá no ENAD, tá? Então vamos dar uma lida nessa questão. Ele fala assim, ó, a figura a seguir apresenta parte de um projeto de um equipamento mecânico para utilização no preparo de solo submetido a esforços combinados de flexão e torção. Tá? Aqui é basicamente um arado, né? Se você pesquisar aí na internet o arado, você vai ver lá o trator, né? Que empurra ou puxa esse implemento que ele vai rasgando a terra, né? Para poder prepará-la lá para uma futura plantação. Tá bom? Então isso aqui é um implemento agrícola. Vamos lá, o que ele quer que a gente faça aqui? Ele fala, ó, considerando que as propriedades do material são conhecidas, faça o que se pede nos itens a seguir. Primeiro, esboce o diagrama de momento fletor, né? Segundo, esboce o diagrama de momento torsor. Terceiro, descreva o procedimento que deve ser feito para dimensionar o perfil quadrado tubular do equipamento, a fim de atender às solicitações medidas experimentalmente que são mostradas no desenho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse implemento, né? Essa parte aqui, essas lanças, são elas que vão raspar, né? Ou seja, vão perfurar a terra, né? Preparar lá o solo. E aí, ao perfurar o solo, ela produz aqui algumas forças, ela recebe algumas forças de reação do solo, né? Com isso, ela vai tensionar essa parte quadrada tubular, que é o que ele fala aqui, ó, o perfil quadrado tubular, né? Então, esse perfil, só destacar aqui, ó, né? Até destacar, ele está submetido a esforços combinados de flexão e de torção, é a chamada flexotorção, tá? Então ele pede aí o diagrama de fletor, diagrama de torsor e pede para a gente escrever como seria feito o dimensionamento dessa barra, tá bom? Então vamos aqui o passo a passo na próxima tela, olha só. Então aqui eu deixo o desenho maior para a gente enxergar, né? São 3 lanças, cada lança sofre um esforço aqui de 7.500 newton, tá? 7.500. Essas forças aqui embaixo, a gente pensa, né? Elas transferidas aqui para cima e ela vai provocar dois esforços, né? Como ela está aqui para baixo, ela vai provocar dois esforços aqui. Um deles é o esforço de flexão e o outro é de torção. Como que você imagina o esforço de flexão primeiro? Você vai imaginar essas 3 forças lá na parte de cima, tá bom? Então, ó, leva essas 3 forças lá na parte de cima, tá? Então, 7.500. Cada distância aqui, ó, é 500 milímetros, tá bom? 500 milímetros. Então, eu vou idealizar esse trecho aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 2, como uma viga biapoiada, por exemplo, que a gente aprende aí nos cursos, né, de mecânica dos sólidos, resistência dos materiais, tá bom? Então olha só, vou idealizar aqui ela biapoiada, então aqui é o ponto 1, esse ponto aqui é o ponto 2, aí eu coloquei as forças na vertical aqui, só para, né, associar melhor com o que a gente já faz no nosso dia a dia, nas aulas de resistência dos materiais, tá bom? Então olha só, eu tenho uma, duas, 3 forças, essa e essa, né? Coloquei aqui na vertical para baixo, então todas estão no mesmo sentido. Coloquei os apoios e aí a gente tem as reações para calcular daqui a pouco, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é esse modelo, tá? Então, é esse modelo que eu tenho para flexão. Claro que eu não posso simplesmente pegar essas 3 forças e jogar para lá, né? Ou seja, existe um efeito combinado. Na hora que ela vai para lá, eu tenho que levar junto o efeito delas, né? Ou seja, eu desloco a força, mas como ela tem esse braço, ou seja, ela tem essa distância aqui, ela acaba provocando um torque em cada ponto, né? Então, cada ponto aqui, A, B e C, recebe essa força de 7.500, mas recebe o torque equivalente, né, a essa força vezes essa distância, tá? Então, como que fica o modelamento para torque, para torção? Olha só.
Então, dei uma limpada aqui, né? E aí eu vou trazer os 3 torques, olha só. Cada torque vale 3.750. Como que eu calculei isso? Eu peguei essa força, 7.500 newtons, e multipliquei pela distância até o ponto lá, 500 milímetros, tá? Então, isso aqui vai dar 3.750 Nm, tá? Só fazer aí, né? 7.500 vezes 0,5 metros, você vai chegar nesse valor, tá? Então, você olha só para os torques que estão aqui, e aí o modelamento é esse daqui, olha só, né? Tirei aqui o efeito das forças transversais, né? Que eu já tinha falado lá no outro modelamento. Então, ó, 3 torques aqui, e do mesmo jeito, tem um apoio aqui, e vai ter aqui reações de apoio para eu calcular com vocês, tá bom? Então, eu vou voltar, vou calcular um modelo de cada vez e depois a gente comenta como que junta esses conceitos, tá bom? Então, eu vou voltar para a viga biapoiada, com os efeitos somente dessas cargas de 7.500 newtons. Olha só. Então está aqui a nossa viga biapoiada. A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular reação aqui no ponto 1, reação no ponto 2, tá? Então a gente faz lá soma de forças verticais igual a 0. Vou chamar aqui de reação 1. Aqui tem 7.500, 7.500, 7.500, então apareceu 3 vezes. E aqui eu vou chamar de reação 2, tá? Isso tudo somado dá 0, né? Então, a conclusão, ao somar tudo aqui, R1 mais R2, reação 1 mais reação 2, vai dar 22.500. Turma, veja que aqui é totalmente simétrico, né? Então, você não precisa, de repente, ficar perdendo tempo fazendo soma de momentos, criando outra equação. Você pode dividir metade do esforço para cada lado sem medo de errar. Por quê? Todas as forças são iguais e as distâncias aí, né, são equivalentes. Ó, essa distância dessa força até aqui é meio metro, a distância dessa aqui é meio metro, essa está bem no meio, né? Então é 1 metro para cá e 1 metro para lá. Então a gente tem totalmente simétrico, tá? Então, adiantando, seria aqui 11.250, certo? Claro, se você não percebeu que é simétrico, não tem problema. Vai lá, faz o tradicional, faz uma soma de momentos, ou no ponto 1 ou no ponto 2, e aí tira o valor da reação, né? Então, ó, se eu fazendo aqui no ponto 1, adotando o sentido horário positivo, então 7.500 vezes meio metro, 7.500 vezes 1 metro, 7.500 vezes 1 metro e meio, menos o R2 para cima, vezes toda essa distância aqui, que é 2 metros, tá? Então, ao resolver essa continha, vai dar 11.250, que a gente já havia falado para vocês, tá? Então, se você viu que é totalmente simétrico, é só dividir metade para cada lado, tá? Tudo feito. Se uma é 11.250, a outra também é 11.250, tá? Então, aqui a gente tem as reações de apoio, né? As reações de apoio para essa viga. O próximo passo é desenhar o diagrama, que é o que ele pede aí no item A, tá? Então vamos dar uma limpada aqui para a gente fazer o diagrama, olha só. Né? Então aqui, o diagrama, né? O diagrama vai ser feito com base nessas reações que a gente calculou na tela anterior, tá bom? Então a gente vai fazer aqui um traçado mais direto, não vamos montar a equação nada, vamos já força vezes distância e já ir montando o diagrama aqui, tá bom? Então a primeira coisa, quando você vai montar um diagrama direto, olha para a viga, olha para os extremos dela e veja se tem momento. Ó, no ponto 1 não tem momento nenhum, no ponto 2 também não tem momento. Então você já vai lá e marca 0 e 0, ou seja, tem que começar com 0 e terminar com 0, tá bom? Eu vou fazer o diagrama aqui da esquerda para a direita com vocês, então eu vou calcular o momento no ponto A. Então da esquerda para a direita eu corto um pouquinho antes do ponto A e faço força vezes distância, né? Então o momento no ponto A para a gente vai ser essa força de reação, 11.250, vezes a distância até o ponto A, que é meio metro. Ó. Isso aqui está mostrado. Isso aqui vai dar 5.625, tá? Aqui eu só tenho cargas concentradas. Logo, se eu tenho só cargas concentradas, o diagrama é uma reta, é primeiro grau para o momento, tá? Então, esse valor aqui eu vou juntar do zero até lá em cima no ponto A, 5.625, tá? Então tá aqui, ó. Próximo ponto, ponto B. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar um corte perto do ponto B e vou considerar tudo que ficou para trás. Quem ficou para trás? Aquela reação que eu já usei, né, no esforço, mais esses 7.500. Tá? Como que fica a continha? Olha só.
11.250 agora é vezes 1 metro. Por quê? Porque a distância dele até o ponto que eu estou olhando, B, é 1 metro, tá bom? Esse 7.500 joga a ponta para baixo é negativo, a distância dele até o ponto B é meio metro. Ó, o que aparece aqui, fiz a continha, deu 7.500 Nm. Então eu vou lá e marco 7.500, tá? Próximo ponto, ponto C. Eu vou imaginar o corte no ponto C, estou fazendo da esquerda para a direita, eu vou pegar tudo que ficou para trás, tá? Então, essa reação, essa força e essa força. Como que fica? Olha só. Então, 11.250. Agora, o ponto C é a nossa referência. A distância até chegar nele é 1,5 m. Olha lá, 1,5 m. Essa primeira força de 7.500 jogando a ponta para baixo, a distância dela é 1 metro. Ó. Meio com meio dá 1 metro. Tá? A segunda força, né, para chegar aqui no ponto C, a distância dela é meio metro. Resolvendo essa continha toda vai dar 5.625, tá bom? O último trecho eu não preciso nem calcular. Por quê? Porque eu sei que tem que terminar no zero. Então eu vou lá, traço uma reta, fechando esse diagrama, tá? E ele fecha aqui no zero. Então, para a gente aqui, né, quando for fazer o dimensionamento, o que interessa aqui do diagrama? Interessa o maior momento fletor aplicado à viga, porque se tiver que dar problema, vai dar problema, né, nesse maior valor de momento fletor, tá bom? Então essa é a primeira parte, item A, fiz o diagrama e já destaco aqui para você o momento fletor máximo. Segunda parte da questão é para a gente fazer o diagrama de torque. O diagrama de torque segue a mesma, né, sequência aqui do diagrama da viga para momento fletor, tá? Então olha só como que vai ficar. Então eu tenho aqui, eu já havia mostrado para vocês o modelamento, tem essas duas reações para calcular, a gente segue no mesmo esquema, faz soma agora de torque igual a tudo a zero, a soma total de torque dá 11.500, e lembra que eu falei lá no tópico anterior, né? Isso aqui, ó, né? As forças são todas iguais, as distâncias até os apoios são iguais, isso aqui é totalmente simétrico. Então, se é simétrico, turma, não perde tempo, né, montando mais equações aqui. O que você faz? Você fala que é simétrico e que vai metade para cada lado, tá? Metade de 11.500 é 6.625. Então, vai metade para cada lado. Então, a gente tem aqui, né, os torques, e aí eu indico esses torques T1 e T2 aqui, tá? E a partir disso eu vou fazer o diagrama, tá? Então, o diagrama eu vou puxar aqui para vocês na próxima tela, dar uma limpada aqui, olha só. Então tá aí, né? Então eu vou fazer o diagrama exatamente aqui, tá bom? Exatamente aqui. E eu vou usar aqui para plotar, turma, a regra da mão direita, tá? Se girar anti-horário, dedão para fora, positivo. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, horário positivo ou anti-horário positivo, não tem problema, né? É só a gente concluir se está deformando horário, se está deformando anti-horário e acabou, tá? Então, só por conveniência aqui, eu vou fazer anti-horário positivo. Então, ó, esse valor aqui, ó, 5.625, né? É o valor que começa no ponto 1, ele vai constante até chegar no ponto A, tá? Então, eu já traço esse valor aqui constante, 5.625 até o ponto A, né? Do ponto A para frente, ou seja, eu quero saber quanto que chega no ponto B. E aí a lógica é a mesma coisa. Se eu vou calcular o torque no ponto B, pega tudo que ficou para trás. O que ficou para trás? Né? Então ficou o 5.625, que era a reação. Estou colocando ele positivo anti-horário, tá? E aqui esse sentido horário, eu estou pegando o 3.750 como sendo negativo. Eu resolvo essa continha, dá 1.875, ainda positivo, né? Então, se é positivo, eu ainda desenho na parte de cima, tá bom? Se der negativo, eu desenho o diagrama na parte de baixo. Eu vou calcular aqui o torque no ponto C, ou até o ponto C. O que eu vou fazer? Vou pegar tudo que ficou para trás. Então, eu estou montando aqui como sendo BC, né? Trecho de B para C. E aí eu vou pensar chegando no ponto C, um pouquinho antes do ponto C, né? Então, o que ficou para trás? Ficou para trás o 1.875, né? O que é o 1.875? Né? É essa soma, né? Que deu 1.875. E aqui 3.750 é o novo valor que apareceu no ponto B, tá? Então, para eu não copiar tudo numa linha só, eu já aproveitei o resultado do trecho anterior e somei com um novo torque que aparece aqui, tá certo? Então, isso deu menos 1.875
875, eu ploto aqui, agora para baixo, porque ele deu negativo. Último trecho, mesma lógica, né? Então já vou aproveitar direto o menos 1875 do trecho anterior e vai aparecer esse valor aqui, ó, 3.750 negativo, porque eu estou usando a regra da mão direita, tá? Anti-horário, dedão para fora positivo, horário, dedão para dentro negativo, tá bom? Menos 5.625, plota lá, tá aqui, tá feito o nosso diagrama de torque. Então, para o torque, né, qual que é o valor mais crítico para a gente? É o valor aqui de 5.625, ou esse, né? Significa que se tiver que quebrar por torque, ou quebra esse trecho aqui, ou quebra esse, porque é onde está a maior solicitação, tá bom? Destaca esses valores críticos e parte para o dimensionamento, que é a terceira e última pergunta aí do nosso exercício, tá bom? Olha só. Então, destaquei para vocês momento fletor máximo, destaquei torque máximo e agora eu vou dimensionar. Aí tem que dar uma lembrada nas equações, né? Claro, a gente não vai fazer conta nenhuma aqui, mas a gente lembra das equações. Então, tensão normal máxima é momento fletor pelo momento de inércia da linha neutra vezes o y. É bastante comum, né? Muita gente apresentar um formulário um pouquinho mais reduzido, que é pegar esse y, passar dividindo aqui a linha neutra, aí o i da linha neutra, né, momento de inércia dividido pela cota y, dá esse w, que é o módulo de resistência à flexão. Tá? Então, muita gente calcula de uma maneira mais direta, né, assim, o momento fletor máximo dividido pelo módulo de resistência à flexão. Tá bom? Então, esse é o dimensionamento para tensão normal. Para tensão de cisalhamento, às vezes o que vem primeiro na nossa cabeça é essa equação. Torque dividido pelo J, momento polar de inércia, vezes o raio, né? Nesse caso, essa equação aqui, turma, a gente usa para a seção circular, tá bom? Então, essa equação aqui é destinada a circular. Para não circular, normalmente a gente usa uma semelhante a essa, né? A gente usa aqui o torque dividido pelo WT. Aqui é módulo de resistência também, só que tem o T aqui de torção, tá? Módulo de resistência à torção. É uma equação, né, bem característica, depende de cada seção transversal não circular, a gente procura isso no formulário e resolve, tá bom? Então eu calculo aqui a tensão normal máxima e a tensão de cisalhamento máxima. Para dimensionar, a gente acaba juntando essas equações numa tensão que a gente chama de tensão equivalente. Essa tensão equivalente pode ser uma tensão de von Mises ou pode ser uma tensão de Tresca, isso se o seu material for dúctil. Né? Se o seu material for frágil, aí tem umas outras equações, outros modelos, tá bom? Você compara direto com o limite de escoamento, caso o coeficiente de segurança seja 1. Né? Se o coeficiente de segurança for maior que 1, aí você divide a tensão limite pelo coeficiente de segurança e iguala com as tensões equivalentes. Tá? A título de curiosidade, essas tensões equivalentes podem ser, né, calculadas dessa maneira. Ó, von Mises, para estado plano de tensão, né, que seria o caso aqui, σ1 quadrado menos σ1 vezes σ2 mais σ2 quadrado. O que é isso aqui? 1 e 2. São tensões principais. Tensão normal máxima, tensão normal mínima, tá bom? Tem uma outra equação em função dessas equações, tá? Mas eu acabei colocando essa aqui que ela é mais genérica, né? Ela abrange uma maior quantidade aí de problemas, tá? Então você calcula lá a tensão equivalente de von Mises, compara com o limite de escoamento para poder fazer o seu projeto, a sua verificação estrutural, tá? No caso do Tresca, né, a gente tem que é σ1 menos σ2. Então é a tensão normal máxima menos a tensão normal mínima. Esses valores podem ser determinados também, né, σ1 e 2, via círculo de Mohr. A gente tem vários exercícios aqui, né, resolvidos relacionados com círculo de Mohr. Tá? Então, basicamente, era essa a descrição. Né? Você calcula a tensão normal máxima, tensão de cisalhamento máxima, calcula uma tensão equivalente e aí compara com o limite de escoamento, que é a propriedade do material. Tá bom? Então, essa seria a descrição pedida pelo exercício. Na próxima tela aqui, ó, eu coloquei isso aqui, olha só. Eu coloquei aqui para vocês a resposta que o próprio, né, ENAD disponibilizou. Então, se você buscar lá, né, no site do ENAD 2014, essa questão 3, ele vai dar como padrão de resposta isso aqui. Ó, ele descreve
O dimensionamento do perfil quadrado que sustenta os carregamentos de flexão e torção será definido através dos módulos de resistência à flexão e do módulo de resistência de torção, que relaciona o momento de inércia, né, e o momento de inércia polar da seção em relação aos respectivos eixos de resistência e as distâncias dos pontos mais solicitados da seção em relação àqueles eixos, né? Então, aquela cota Y, por exemplo, da linha neutra até o topo ou da linha neutra até a base do perfil, tá bom? Ele fala, calcula-se as tensões máximas devido à flexão e torção, a gente indicou isso. Com isso, a tensão máxima combinada. A tensão combinada seria a tensão equivalente. Ele combina a tensão normal com tensão de cisalhamento, tá bom? Igualando-se a tensão admissível, que seria a tensão limite dividido pelo coeficiente de segurança, né? Tensão admissível, a expressão para a tensão máxima combinada. Pode-se encontrar as dimensões mínimas do perfil, considerando alguma norma específica ou algum critério de resistência adequado, tá? Então esse foi o padrão de resposta, mas se você descreve colocando aquele formulário, mostra a sequência que você vai usar para dimensionar, tá tudo certo aí, tá bom? Então, turma, por hoje é só, esse é o vídeo, né, da questão aí discursiva, tá bom? Até mais aí, até o próximo.